5, 4, 3, 2, 1. Eu não estava pronto! Não tenho braço nem pernas, mas sou muito grato por essa asinha de frango. As pessoas se assustam quando me veem pela primeira vez. Foi bem legal quando eu cheguei em um voo sozinho. E todos lá embaixo me olharam sorrindo, esperando outras pessoas descerem. E eu desci e eles surtaram, tipo assim. Sabe, é bem assim, eu sempre fico tentando olhar pra mim mesmo e dizer: o que aconteceu? Sabe? Sabem, houveram vezes em que eu olhei pra minha vida e pensei: não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E você então se concentra nas coisas que deseja ter ou então nas coisas que não deseja ter. E aí você se esquece do que você tem. Eu creio que em nenhum ponto da minha vida eu diria: eu desejo braços e pernas, eu desejo braços e pernas, porque desejar não adianta. O que tenho visto na vida são alguns princípios-chave, e a primeira coisa que vi é que devemos ser gratos. É difícil ser grato, cara. Te digo que quando eu tinha 8 anos de idade, pensava sobre minha vida que eu nunca me casaria, que eu nunca teria um emprego, que nunca teria uma vida ou um propósito. Qual o tipo de marido que eu poderia ser, se nem mesmo eu poderei segurar a mão da minha esposa? É uma mentira você pensar que não é bom o bastante. É uma mentira você pensar que não vale nada. Uhul! Está congelando, não estou sentindo minha mão. Eu amo a vida, sabem? As pessoas me perguntam como posso sorrir tanto. E eu digo, bem, é uma longa história. Mas, ao mesmo tempo, é muito simples. Sabem, às vezes é muito difícil sorrir quando acontecem coisas na vida que você não sabe ou não compreende. E você não sabe se conseguirá superar. Você passa por uma tempestade na vida e você não sabe quanto tempo a tempestade vai durar. E hoje irei compartilhar com vocês alguns princípios que aprendi na minha vida e que vocês poderão usar nas suas vidas. Ser paciente, na verdade, é algo muito difícil. Eu percebi que mesmo não podendo segurar a mão da minha esposa, mas quando a hora chegar, poderei segurar o seu coração. Eu não precisarei de mãos para segurar o seu coração. Sabem, é assustador pensar quantas garotas têm distúrbio alimentar. É assustador pensar quantas pessoas têm ódio na vida devido à sua situação em casa, com ódio dos outros. É assustador pensar como muitas pessoas se sentem sem valor. Todas as garotas aqui e agora, quero que saibam que vocês são bonitas. Vocês são lindas do jeito que são. E rapazes, vocês são os caras.
Lesões nas mãos e dedos são os tipos que mais estamos expostos e aquelas que podem acabar com uma carreira. Dados estatísticos de 2016 de acidentes registrados por parte do corpo segundo os 50 códigos CID mostram que a parte do corpo mais atingida ainda são os membros superiores. Veja os dados estatísticos segundo parte do corpo. Membros inferiores, 16%. Cabeça e pescoço, 3,76%. Membros superiores, 33,21%. Tórax e quadril, 6,98%. Articulações e tecidos conjuntivos, 10,57%. Outros, 29,50%. Agora veja abaixo o histórico dos últimos 8 anos, 2008 a 2016, do quantitativo de acidentes registrados por ano. Nota-se uma diminuição do número de acidentes nos membros superiores, começando em 2013, o que pode ser explicado pela crise econômica e a consequente diminuição de empregados com carteira assinada. Muitas empresas têm adotado uma postura mais rígida e focada no comportamento, mas ainda não é fator preponderante para uma redução de acidentes tão expressiva. Veja que entre 2008 e 2016, o ano que teve menos acidentes registrados nos membros superiores foi em 2016. Com base em sua importância e com base nas estatísticas, as mãos são as coisas mais importantes para se preocupar no trabalho? Lesões nas mãos aparecem em muitas formas e tamanhos: cortes, amputações, perfurações, dilacerado, atingido por uma ferramenta, queimado, esmagado, quebrado ou torcido. Novos empregados são 2,5 vezes mais propensos a serem lesionados durante seu primeiro ano do que empregados com 10 anos de empresa. Como eu posso proteger minhas mãos e dedos? Avaliar os riscos e escolher a luva adequada ao trabalho é uma das medidas de prevenção ou mitigação de acidentes. Mas a exposição das mãos a riscos é outro fator muito importante que deve ser observado. As 4 principais dicas são simples de fazer. O difícil é fazer tudo durante todo o tempo. O sucesso depende de exercício diário. Mãos antes de mãos na massa. Tire um momento para avaliar perigos e riscos. Se poderia salvar um dedo, uma mão ou uma vida. Não esqueça sua mão não dominante. Muitas vezes a mão lesionada não é a que estava realizando a atividade. Ferramenta certa todo o tempo. Se você não permitisse que uma criança usasse isso para fazer o trabalho, então você também não deveria. Ferramentas de trabalho hands-free. Use as ferramentas que são fornecidas para manter suas mãos livres e fora de perigo. Suas mãos são as melhores ferramentas que você tem. Mantenha seus olhos nela.
A cirurgia realizada no Brasil virou notícia internacional essa semana. Os médicos utilizaram uma técnica curiosa para tratar um operário vítima de um acidente de trabalho. A mão do operário gravemente ferida foi implantada temporariamente na barriga dele. Será que deu certo? Bom, depois dessa cirurgia, a nossa equipe esteve com ele e também com o médico. Uma cirurgia rara que livrou este homem de perder a mão esquerda. Foi incrível de ver aquilo ali, uma coisa bem... O difícil de acreditar é explicado por esta imagem. Entre as faixas, por baixo dos curativos, a mão de Carlos Mariotti está dentro da barriga. Carlos tem 42 anos e é auxiliar de produção em Orleans, uma cidade de 20 mil habitantes no sul de Santa Catarina. Em março passado, ele trabalhava no turno da noite nesta indústria de plásticos quando teve um acidente de trabalho. A mão esquerda foi prensada por uma máquina. E na hora puxei a minha mão e ela deu esse problema todo que deu um desluvamento, né? O desluvamento é um tipo de lesão em que a pele é arrancada da mão. O nome vem da semelhança com o movimento de retirar uma luva. O ortopedista Boris foi chamado às pressas. No caminho para o hospital, recebeu algumas fotos. Era o primeiro indício de que, no caso de Carlos, só havia duas alternativas. Eu não teria o que fazer além de amputação ou de tentar cobrir essa mão com tecido viável, um tecido com pele ou músculo, mas um tecido viável, um tecido vascularizado, que tenha circulação. E o único lugar que teria suficiente espaço para colocar essa mão dele e que ela poderia permanecer por esse tempo até que houvesse sobrevida dos tecidos seria no abdômen. Ou seja, o médico queria usar a parte interna da barriga de Carlos para desenvolver novos tecidos. Não é um procedimento novo, mas pouco comum. Nessa proporção da mão inteira, nunca tinha visto acontecer. Só que era a única oportunidade que a gente tinha de salvamento dessa mão, então a gente tinha que investir nisso naquele momento. Antes da cirurgia, Carlos não foi informado sobre a proposta estranha do médico. Jamais tive o pensamento de perder a mão. Não tive, jamais. Até hoje, eu estou passando por uma grande dificuldade de a gente sentir dores, né, essas coisas, mas assim, de eu ter um pensamento negativo, jamais. Já a Maria Aparecida, a mulher dele, autorizou a cirurgia, mas ficou espantada. Imagina, eu me assustei, né? Uma coisa dessa, nunca tinha, né? Nem fazia ideia nunca uma coisa dessa. O primeiro passo foi a limpeza do que restou da mão de Carlos. Em seguida, o médico fez um corte de 10 centímetros na barriga do paciente. Ele abriu uma espécie de bolso entre a camada de gordura e o músculo do abdômen. A mão de Carlos foi inserida nesse espaço. Com o tempo, o organismo criou novos vasos sanguíneos. A pele e a gordura da barriga se integraram à mão acidentada. Essa primeira cirurgia foi rápida, durou pouco mais de 1 hora. Quando acordou, Carlos achou estranho ver a mão dentro da barriga. Imagina, né, a gente só com uma mão e
e ela ainda dentro do abdômen, você não ter como se mexer, era ruim até para trocar de roupa. E o desconforto, né, de você ter que ficar com aquela mão assim, o tempo todo parado. O paciente foi liberado para voltar para casa, mas com uma recomendação expressa. Precisava controlar o impulso de tirar a mão de dentro da barriga. Procurei desde o primeiro momento, sempre fazer o que ele pediu e sempre segurar a mão ali dentro. Agoniante do jeito que for, mas nunca tive a vontade de puxar, não. A recomendação médica era para Carlos fazer pequenos movimentos com os dedos dentro do abdômen, uma forma de preservar as articulações. À medida do possível, alguns movimentos, para que não houvesse rigidez total desses dedos, para que ele pudesse manter alguma mobilidade desses dedos. Nesta semana, 42 dias depois da cirurgia, aconteceu uma das etapas mais delicadas do tratamento, uma nova operação para retirar a mão do abdômen. Ao longo de 4 horas, a mão foi retirada com os tecidos e a pele da barriga grudados. Quando a gente tirou a mão do abdômen, a gente tirou como se fosse uma espécie de raquete de pele do abdômen que serviu para cobrir o dorso da mão. A palma da mão ficou coberta com o tecido muscular da parede do abdômen onde ela estava encostada. Nas próximas semanas, Mariotti ainda deverá passar por mais 2 cirurgias, uma para um enxerto de pele na palma da mão e outra para a separação dos dedos que ficaram unidos. Fotos de Carlos com a mão na barriga se espalharam pelas redes sociais. E a cirurgia virou notícia no mundo inteiro. Uma surpresa para os moradores da pequena Orleans. Nas ruas, as pessoas confessam: poucos teriam a paciência do auxiliar de produção. Quebra um braço, tu já fica engessado ali, tu já fica louco ali, né? Agora ficar com a mão trancada e não poder mexer. É complicado. Dá vontade de coçar a cabeça, dá vontade de fazer um monte de coisa, né? Carlos e Maria Aparecida têm um filho de 9 anos. Para cuidar do marido, ela precisou parar de trabalhar como diarista. Mas acredita que agora as coisas vão melhorar. O pior já passou, agora o que vai vir é só evolução boas. A recuperação total ainda demora 6 meses. Provavelmente ele não poderá desempenhar as mesmas funções. Os movimentos da mão vão ficar comprometidos. Mas Carlos tem esperança de voltar a trabalhar em breve. Eu tenho a expectativa de, claro, a minha mão não ser normal, ficar igual, mas eu vou ter os movimentos normais, de eu conseguir botar um botão, de eu poder trabalhar novamente, de eu poder dirigir. Então isso já me deixa eu mais esperançoso. Go. Вырвать не надо чуть-чуть? Погоди, не бойся.
Are you scared?